Mês de junho tá aí, e o mês de junho, além das festas juninas, é o mês do Dia dos Namorados. E hoje eu vou fazer uma receita super gostosa, fácil de fazer e econômica para a noite do Dia dos Namorados. É claro que você pode fazer essa receita em qualquer momento, mas eu acho que para a noite do Dia dos Namorados vai cair super bem. Não sai daí, é depois da vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfini e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta-feira, às 18 horas, com um vídeo inédito aqui no canal para você. Não me conhecia ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, que tá aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação maior e se conhecer um pouco melhor. Aliás, se você ainda não me conhecia, é porque é tua primeira vez aqui no canal. Então já aproveita e vai se inscrevendo e ativa as notificações aí no sininho. E ao clicar no sininho, abre a telinha que tem do lado e clique em todas, que é para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. A gente também já tem disponível aqui no canal o botão Seja Membro, para que você se torne um Segue Chique Premium aqui do canal. Com um valor pequenininho por mês, você ajuda a gente a produzir um conteúdo de qualidade aqui e recebe exclusividades para o grupo de Segue Chiques Premium do canal. Por exemplo, um vídeo mensal exclusivo para os Segue Chiques, além do selinho que vai ao lado do teu nome, indicando que você é um Segue Chique Premium aqui do canal, e os emojis especiais para você quando fizer comentários nos vídeos, você vai poder usar esses emojis. Também tem a vantagem de ter os vídeos antes do público em geral. Sempre que a gente sobe um vídeo para o canal, ele não fica disponível para o público, mas fica disponível para os Segue Chiques Premium. Depois de uma semana mais ou menos, aí fica disponível para o público também. Então clica lá no Seja Membro e torne-se um Segue Chique Premium aqui do canal. Bom, chega de falar, porque hoje a gente vai fazer a primeira receita de doce aqui do canal. Eu nunca fiz doce antes e resolvi trazer essa receita, que é super fácil de fazer, é uma receita econômica e é deliciosa. São os ovos nevados, que é aquele doce que tem um creme gostoso, feito com a gema dos ovos, e tem aquela parte bem fofinha, bem macia, que são as claras em neve. E aí você já pensou aí, eu não gosto de ovo? Pois desse doce eu tenho certeza que você vai gostar, e é a minha sugestão para você ou encerrar ou começar aquela noite romântica no Dia dos Namorados. Então bora começar essa receita, que é super rápida, gostosa e fácil de fazer. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar 1 litro de leite para aquecer. Nós vamos usar no total nessa receita aproximadamente 1,5 litro e você já vai entender por quê. Então eu estou colocando aqui 1 litro de leite e eu vou aquecer esse leite. Enquanto esse leite vai aquecendo, eu vou separar aqui na minha batedeira 4 ovos, que eu vou separar claras e gemas. Olha, eu tenho certeza que os meus ovos estão frescos, então eu estou quebrando direto aqui, mas você pode quebrar os ovos primeiro numa vasilhinha, porque vai que você tem um ovo estragado, aí você não compromete a receita toda. Então, ó, esse processo aqui de separar claras, tem gente que gosta de fazer assim na casca, como eu tô fazendo, ou na mão. Você abre o ovo, deixa a clara cair. Você pode usar a mão como se fosse uma peneirinha, ó. A clara vai saindo por baixo e a gema a gente separa. Então, separei 4 gemas e 4 claras. Eu vou colocar aqui para bater em ponto de neve, tá bom? Vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar, que é metade do que eu tenho aqui, porque na verdade a receita toda nós vamos usar 4 colheres de açúcar. Então eu vou colocar metade aqui, a outra metade eu vou colocar já no leite. Então são 2 colheres de açúcar aqui no leite e 2 colheres de açúcar nas claras
claras em neve. Então agora vamos bater até essas claras ficarem em neve. Quando as claras estiverem ainda não exatamente em neve, mas ela tá, ó, caindo da colher, tá vendo, ó? Ela ainda cai da colher. Eu vou colocar uma pitadinha de sal. Cuidado, é somente o que realmente couber entre os dedos. É uma pitadinha para deixar as claras mais firmes, tá bom? E vou voltar a bater até agora ficar no ponto de neve, que é o que eu quero. Pronto, eu já tô aqui com o ponto de neve. Eu vou te mostrar esse ponto. A gente pega e ela fica firme na colher, você tá vendo? Ela não cai mais como ela estava caindo antes. Deixa eu baixar o ponto do leite aqui, o fogo do leite, porque ele está começando a ferver. E agora, gente, é bem simples o que a gente vai fazer. Vou colocar a minha travessa de claras para cá. A gente vai pegar 2 colheres de sopa e eu vou fazer pequenas queneles. Você não sabe o que é quenelle? É bem simples, ó. Você passa de uma colher para outra como se a gente fosse fazer bolinhos, ó. E eu vou despejando aqui nesse leite quente. É só isso que nós vamos fazer, ó. O leite não pode ferver, mas ele tem que estar bem quente. Então você vai controlando o fogo, aumentando e abaixando. Não faça queneles muito grandes, porque essas queneles, elas vão dar uma inchada agora aqui na panela. Elas vão dar uma inflada pelo calor. Depois elas dão uma murchadinha de novo. Então, para ficar algo elegante, para ficar algo bonito, você não faça tamanhos muito grandes. Pensa que você vai servir umas 2 por pessoa. Aliás, eu não te falei, essa receita serve até umas 6 pessoas para um jantar que você queira servir assim, um pouco mais refinado, servir já numa taça bonita, ou você pode colocar numa compoteira grande. No final vou te mostrar a apresentação. A gente vai colocando então as queneles aqui no leite quentinho, e aí à medida que elas vão ficando um pouquinho, a gente já pode ir virando essas queneles aqui, ó. Com cuidado, a gente vira ao contrário do que ela tava. Algumas vão desfazer um pedacinho, isso é normal, ó. Elas às vezes perdem umas pontinhas, mas isso é comum. E aí a gente deixa mais um pouquinho do lado de cá. Nós vamos esperar aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio de cada lado, nesse processo de cozimento no leite. Se for preciso, você abaixa bem o fogo. Se ele for começar a ferver, ó, como o meu tá começando agora, ele já tá no baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar e daqui a pouco eu ligo de novo o fogo. Então a gente vai controlando a intensidade da chama para o leite não ferver. Ele tem que ficar quente para as claras cozinharem, mas ele não pode ferver. Eu vou dar mais uma viradinha nelas aqui, ó. É muito rápido, realmente, ó. Questão de alguns minutos. Como eu te falei, ó, elas dão essa inflada, mas depois elas murcham de volta, tá? E aí nós já vamos tirar as queneles e colocar, eu vou colocar nessa compoteira aqui, que é onde eu quero servir. Você já pode ir colocando, vou acender o fogo de novo, no fogo baixinho, ó, você já vai tirando e transferindo para onde você vai servir, e você vai ver que elas vão dar uma murchadinha e não tem problema. E pode ir colocando uma sobre a outra, que é isso que fica bonito. E aí vamos colocar mais queneles lá para dentro. Eu vou fazer esse processo todo aqui e já volto com todas as queneles prontas e cozidas. Terminei aqui de cozinhar as claras. Elas estão nessa compoteira e eu também coloquei nessas 2 tacinhas para eu servir individualmente aqui, tá? E eu não tinha te dito que o leite que nós estamos usando é um leite integral. Então você vai procurar aí um leite gordo, um leite de boa qualidade, porque afinal de contas a gente está fazendo um doce especial. O que eu vou fazer agora? Lembra que eu tinha colocado 1 litro de leite aqui na panela com 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa de açúcar, e a gente cozinhou as claras aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou
coar este leite. Então, eu vou passar o leite que está aqui na panela por uma peneira, porque eu vou tirar esses pedacinhos de clara e esse restinho de nata que se formou aqui, ó. Porque agora nós vamos fazer o creme que vai acompanhar as nossas claras. E o que eu vou fazer agora? Eu vou completar esse tanto que evaporou de leite. Então, eu preciso manter 1 litro de leite aqui. Então, eu vou completar este 1 litro de leite. E aí, ou você lava aquela panela, ou você vai usar uma panela nova, limpa. Lembra daquelas 4 gemas que nós reservamos antes? Eu tô aqui com as 4 gemas que a gente reservou. Eu vou pôr aqui na batedeira. Nessas 4 gemas, nós vamos colocar uma lata de leite condensado. Claro que você pode fazer aqui um creme anglaise, não há problema nenhum. A receita original, aliás, provavelmente deve ter sido feita com um creme anglaise. Mas o creme anglaise, ele é um pouco mais difícil de dar ponto e tem uma técnica maior. Essa receita já é uma receita abrasileirada e que faz sempre muito sucesso. Então, eu acho que é mais fácil, é mais prática e você pode fazer que o resultado é o mesmo. Vou colocar aqui também 2 colheres de sobremesa de amido de milho. Vou colocar o leite. Eu também não vou colocar aqui a baunilha em fava. Essa baunilha em fava, se você tiver, você vai abrir a fava da baunilha no sentido do comprimento, vai raspar as bolinhas e vai colocar agora nesse momento. Como eu vou usar o extrato de baunilha, eu só vou colocar no final, a hora que o creme estiver pronto. Se você quiser, você também pode usar a essência de baunilha. E aí você usa também no final. A gente pode bater isso no liquidificador ou na mão com um fouet. Não precisa nem a batedeira. Que como a batedeira já está usada, então eu vou usar a própria batedeira. Pronto, a ideia aqui é só misturar realmente. E agora a gente vai transferir essa mistura aqui para nossa panela limpa e fria. A panela não pode estar quente. E agora a gente vai cozinhar esse creme até ele engrossar. Mexendo sempre. Eu gosto de mexer com um pão duro, uma espátula. Dizem os grandes patissiers que a gente deve misturar cremes que vão engrossar fazendo 8 na panela. Dessa forma, ele não vai empelotar, não vai engruvinhar. Então, são esses os truques e praticamente a nossa receita está pronta. Você pode fazer esse creme, toda a preparação um dia antes, guarda na geladeira, tampado, então passa um filme por cima do recipiente que você vai servir e você tira na hora, bem geladinho, e serve uma delícia. Eu vou então dar o tempo do creme engrossar e a gente já volta que eu vou te mostrar esse ponto. Olha, eu quero mostrar para você esse ponto aqui. Percebe que ele vai saindo daquele ponto líquido. Ele começou a ferver aqui. Ferveu, você pode contar 1 minutinho e ele tá pronto. Lembre-se que esse creme vai à geladeira e ele vai encorpar. Contou 50 segundinhos. Vou até abaixar o fogo aqui, ó. Não precisa ser mais do que 50 segundos, que é para cozinhar as gemas e cozinhar o amido de milho. Tô desligando o fogo e sempre que a gente faz um creme, ó, tá bem lisinho. O importante é mexer todo o fundo da panela, mexer bem as bordas. Imediatamente a gente tira da panela quente, porque senão ele continua cozinhando. Aqui o que eu vou fazer é colocar então meu extrato de baunilha. Eu tô com um extrato aqui, então 1 colher de chá de extrato de baunilha ou essência de baunilha para perfumar esse creme. Você pode perfumar com raspas de limão siciliano, raspas de laranja, essência de amêndoa. A essência, ela dá só uma perfumada. O extrato, ele saboriza também. E se você usou a fava da baunilha lá no começo, que é o mais natural, é o mais saboroso, as bolinhas vão ficar aqui, fica super bonito. Você não precisa colocar depois no final. Com o creme
creme ainda quente, eu já vou transferir por cima das claras. E olha que bonito que vai ficando já esse doce. As claras cozidas vão boiando aqui no creme. Na hora de servir, se você gostar, você pode polvilhar uma canela em pó por cima, fica bem bonito também. A minha sugestão é você servir junto com o vinho do Porto. Então pensa num jantar com vinho, uns queijos, algumas castanhas, uns canapés com umas pastas gostosas, algo bem prático, e depois você finaliza com essa sobremesa e um vinho do Porto, ou até depois de namorar um pouquinho, sempre vem aquela vontade de comer um docinho. Tá aí essa bela sugestão para o Dia dos Namorados. Olha que doce caprichado. Vou chegar até aí perto da câmera, ó. Elas ainda estão quentes, estão boiando. Você pode servir na compoteira e na hora servir na mesa, ou já leva em tacinhas individuais como essa daqui. Olha que beleza essa taça. Eu tô salivando. Eu vou provar para te contar, apesar que não tá geladinho, não tá no ponto ainda, porque esse creme dá uma encorpadinha. Gente, olha, eu gosto muito desse sabor da baunilha. Como eu te disse, não é um doce exageradamente açucarado, é um doce bem moderado de açúcar. O doce vem praticamente do leite condensado, então ele é suave, servido com um vinho do Porto para encerrar a noite ou começar aquela grande noite de amor aí, junto do amor da sua vida. É a sobremesa ideal. A gente tem um vídeo do ano passado que tem um cardápio completo. Tem inclusive uma outra sobremesa lá, que se eu não me engano é um merengue de morango. Quem sabe você pode fazer aquele cardápio, dar uma olhada naquele vídeo se você ainda não assistiu, e aí substitui por essa sobremesa, que aliás eu esqueci de te contar, na França se chama Île Flottante, quer dizer, são as ilhas flutuantes. Île Flottante. Claro que provavelmente o original é uma receita francesa e deve ser feita com creme anglaise. Se você quiser, coloca aí nos comentários, quero a receita do creme anglaise, e aí eu vou ensinar aqui no canal as dicas todas para fazer um creme anglaise perfeito, no ponto. Mas olha, vou te dizer que esse creme que eu te ensinei, ele é fácil, ele é prático, como você viu, e para essa sobremesa não fica devendo nada para o creme anglaise. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tem gente que vem toda semana aqui, consome o nosso conteúdo e ainda não está inscrito. Então se inscreva no canal, ativa as notificações aí no sininho, dá o teu joinha pra gente aí nesse vídeo para ajudar no engajamento, compartilha nas tuas redes sociais e comenta aí embaixo como é que vai ser o teu Dia dos Namorados. Se você vai fazer essa receita ou se fez, volta aí e comenta pra gente qual foi o resultado, tá bom? Não se esqueça que a gente tem agora o botão do Seja Membro lá no nosso canal, que você clicando lá, você pode se tornar um Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, inclusive vídeos exclusivos todo mês. Dá uma clicada lá, dá uma olhada, e por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Fui!